Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A gente fica até confuso porque tem duas CPIs acontecendo, né? Uma do MST e uma CPI, uma CPMI, na verdade, mista, dos atos de 8 de janeiro. Então, fica difícil acompanhar as duas ao mesmo tempo, né? Uma já é complicado e o governo está atuando para tentar esvaziar a CPI do MST. Quais são as últimas, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. E tem mais CPIs ainda, viu, Megali? Você citou as que têm mais repercussão, que é da MST e também é de 8 de janeiro, mas para lembrar, tem ainda das americanas, tem das apostas esportivas, né? Então é uma profusão aqui de comissões parlamentares de inquérito e o grande desafio é essas comissões se tornarem relevantes, né? Trazerem efeitos práticos. Agora, na CPI da MST, era o ambiente ainda o ambiente ali que o governo tem mais trabalho. Né? Por quê? Porque a CPI da MST acabou tendo uma maioria opositora, uma maioria de oposição, em acordos fechados ali entre partidos, principalmente entre partidos como União Brasil, Republicanos, PP e o próprio PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa foi uma CPI que foi controlada pela oposição. E o resultado a gente está vendo, são desgastes para o governo, né? Depoimentos, requerimentos de convocação, e o último deles trouxe muito constrangimento, foi o requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Agora, a contrapartida, o movimento contrário começou, Megali, e o que a gente está vendo é o governo atropelando, o governo mexendo ali os pauzinhos para ter maioria nessa CPI. O que aconteceu na prática? Bom, o governo, numa negociação, principalmente com republicanos e com o PP, conseguiu forçar esses partidos a mudarem os integrantes da CPI. Então, o PP já alterou 2 integrantes, e os partidos podem fazer isso, podem levantar a plaquinha de substituição ali, pedir para o parlamentar que está lá como titular sair da CPI e colocar outro no lugar. Isso já aconteceu em outras oportunidades, né? E o PP também, republicanos também alterando 2 parlamentares, deputados aí para colocar parlamentares mais fiéis ao governo, mas pelo menos mais moderados, né? A CPI estava com uma cara lá realmente mais aguerrida, mais opositora ao governo. Agora, não parou nesses 2 partidos, PP e republicanos, que hoje negociam espaço no governo, né? O próprio partido, a gente estava citando aí, União Brasil, também fez aí as modificações, né? O PP é até interessante, né? Tinha uma negociação ali com a oposição para ceder cadeiras dentro da CPI e tá desfazendo aí essa indicação, né? Agora, Megali, o que a gente vê é que na matemática da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, com essas mudanças de cadeiras, o governo passa a ter pelo menos agora metade, podendo conseguir maioria. Quando você tem uma maioria numa CPI, você barra requerimentos de convocação, né, barra depoimentos, consegue travar a comissão. E é isso que o governo tem interesse, né? CPI nunca é boa para o governo, mesmo aquelas que têm lá o objetivo de até avançar sobre a oposição, é o caso da 8 de janeiro, né? Tem que lembrar que no início o presidente Lula não queria essa CPI, depois das imagens que vazaram lá do GSI, de G. Dias, a saída dele do governo, ficou algo que tinha que sair, né? E aí o governo conseguiu montar a maioria. Foi diferente na CPI da MST, que o governo não fez essa maioria e está fazendo agora. Diante dessa manobra governista, o próprio relator da CPI, Ricardo Salles, que é um opositor importante do governo, ontem mesmo já disse o seguinte: olha, se é para ser assim, então não adianta. Se é para ser assim, vamos encerrar logo os trabalhos, aquela ideia de prorrogar por mais 60 dias, né, a CPI vamos deixar de lado, porque se é para ter maioria governista, é melhor acabar logo com a CPI, e é isso que vai acontecer, né? Então, dessa vez, o governo levou a melhor e está conseguindo atropelar a oposição aí na CPI da MST. Em relação à convocação de Rui Costa, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou suspendendo, né, acabou cancelando essa convocação na véspera por entender que não tinha lá fato determinado para ele prestar depoimento, não tinha relação com o escopo da CPI, acabou cancelando esse depoimento. Então, Megali, é o governo agindo e conseguindo aí maioria na CPI da MST. Muito bem. Orengo volta com outras informações amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho, Orengo. Bom trabalho, até mais.